A notícia em primeiro lugar. Rádio Web Popular. Aconteceu. A notícia chega até você. Agora, na sua Rádio Web Popular. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas da Rádio Web Popular. Estamos chegando com as informações, estamos chegando com as manchetes desta quinta-feira, hoje Dia Mundial da Água, né? Então vamos trazer aí as manchetes do Jornal do Brasil. Presa uma jovem de apenas 19 anos de idade com grande quantidade de drogas na cidade de Juruti. A prisão foi efetuada pelo pessoal da Polícia Militar. Ainda está repercutindo no Brasil inteiro bate-boca entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes e ministro Luiz Roberto Barroso. Bate-boca feio realmente ali entre os ministros. O prefeito já decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira santa, dia 29 de março. Ponto facultativo quinta, sexta-feira feriado, sábado de folga, domingo de novo. Então vai ser uma boa folga aí para os funcionários públicos. Olha, ontem grande parte da região norte e nordeste do Brasil ficou sem energia elétrica. O apagão atingiu diversas capitais, também do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. Você vai saber também aqui no Jornal do Brasil sobre a lista tríplice da UFOPA. O Consum ontem aprovou os 3 nomes que serão enviados ao Ministério da Educação. Confirmado pelo delegado Herbert Farias, 5 mulheres venezuelanas estavam sendo levadas para o garimpo para se prostituir no garimpo. Também você vai saber que a história de Santarém volta à realidade. Os canhões que foram doados por Dom Pedro II para serem instalados ali na Fortaleza do Frei Ambrósio, Fortaleza do Tapajós, voltaram lá para o Mirante, né? E o processo seletivo da SEDUC para a contratação de vigias, merendeiras, secretárias, pessoal para trabalhar nas escolas estaduais. Estas e outras notícias e o esporte com detalhes aqui no seu Jornal do Brasil, que está só começando. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Olá, meus amigos, agora sim, já em definitivo, aqui no Jornal do Brasil, pela sua Rádio Web Popular, nesta quinta-feira, Dia Mundial das Águas, né? Hoje tem a caminhada que vai sair lá do Bosque da Vera Paz, a partir das 5 horas da tarde, concentração ali no Bosque da Vera Paz, para a grande caminhada em homenagem ao Dia Mundial da Água. Essa caminhada vai sair pela Avenida Tapajós, percorrendo ali o rio, a margem, a orla da cidade, até chegar no Museu João Fona. Fazendo parte das comemorações do Dia Mundial da Água. Hoje nós estamos acompanhando essa grande movimentação, não é só aqui na nossa região amazônica, não, mas no Brasil inteiro. Hoje se faz manifestações pela nossa preservação do precioso líquido, que é a água, né? Nós temos aí grandes rios como o Araguaia, o Tocantins, o Amazonas, o Tapajós, o Rio São Francisco, onde está sendo feita a transposição das águas para atingir parte da região do Nordeste. Isso é muito importante, esse trabalho aí do poder público. O mais importante também é a preservação dos nossos rios, a manutenção da água limpa, potável, principalmente do Tapajós e do Amazonas aqui na nossa região. Porque nós sabemos que outros rios brasileiros já foram totalmente contaminados, né? Rio Tietê, Rio Pinheiros, aqueles rios ali próximos de São Paulo estão completamente dominados pelo lixo, pela poluição ambiental. Nós não queremos que isso aconteça com os nossos rios aqui da região. Vamos continuar falando então de notícias da cidade aqui no Jornal do Brasil. O prefeito Nélio Aguiar decretou ontem ponto facultativo na próxima quinta-feira, dia 29 de março, fazendo parte da programação da Semana Santa. Expectativa aí dos servidores, né? Mas saiu ontem o decreto, então na próxima quinta-feira os servidores públicos não vão trabalhar. Vão funcionar apenas os serviços essenciais como mercados, feiras, Feira do Peixe Vivo também na próxima quinta-feira
e também estarão funcionando as coletas de lixo e os postos de saúde 24 horas, UPA, pronto-socorro municipal. Então, alguns serviços essenciais não vão paralisar. Os outros vão paralisar na próxima quinta-feira. Então, a partir da próxima semana, os servidores públicos municipais só trabalham até quarta. Quinta, sexta-feira da Paixão, sábado da Aleluia e domingo da Ressurreição é folga para o funcionalismo público municipal. Olha, minha gente, ontem faltou energia, né? Faltou energia e aí foi aquela situação realmente muito triste para a cidade de Santarém. Graças a Deus que voltou por volta das 19 horas. Mas olha, não faltou só em Santarém, não. Faltou energia em Belém, em Natal, faltou energia em Maceió, Teresina, no Piauí, Salvador, na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, Aracaju, em Sergipe e em Recife, Pernambuco. Então, foram essas as principais capitais brasileiras do Norte e Nordeste que ficaram sem energia ontem pela parte da tarde. Nós recebemos uma nota aqui da CELPA informando que o problema foi lá na usina hidrelétrica de Belo Monte. Houve lá um erro de manobra e aí a energia foi diminuída no sistema nacional e a usina de hidrelétrica de Itaipu, a usina hidrelétrica de Tucuruí sentiu aí o abalo e aí teve que realmente cortar a energia para várias capitais brasileiras. Graças a Deus que não deu nenhum problema, né, mais grave, mas é uma situação que a gente já vem sofrendo aqui na cidade de Santarém. Essa semana, 2 vezes já o apagão aqui para a cidade de Santarém. E esses apagões aí, eles prejudicam muito o movimento comercial, dão um prejuízo muito grande para o nosso comércio, para a indústria de modo geral, né? Segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico Interligado, o problema então foi lá realmente na usina hidrelétrica de Belo Monte. Jornal do Brasil, a notícia em primeiro lugar. Olha, já saiu a lista tríplice da UFOPA. A lista tríplice foi aprovada ontem em reunião do Conselho da Universidade. Quem está encabeçando essa lista, que vai ser enviada hoje para Brasília, é o professor Hugo Alexi, aquele mais votado durante a consulta pública que foi realizada na universidade. O professor Hugo Alexi está encabeçando a lista. O segundo da lista é o professor Jarcem Magalhães Guimarães e o terceiro da lista é a professora Maria Raimunda da Costa. São os 3 nomes indicados pelo Conselho da Universidade da UFOPA para serem um aprovado pelo ministro da Educação e então nomeado pelo presidente Michel Temer, presidente da República. O mais indicado aí é o professor Hugo Alexi, que está liderando a lista, foi o mais votado durante a eleição realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará. Olha, os canhões voltaram para o Mirante. Essa notícia é histórica. A professora Terezinha Amorim me deu a notícia hoje pela parte da manhã. E os canhões que foram doados por Dom Pedro II em 1867 para a Fortaleza do Tapajós, que ficaram jogados por aí e foram adotados por alguns órgãos, já retornaram lá para o Mirante do Colégio Frei Ambrósio. Para que serviriam esses canhões? Segundo a ideia do imperador Dom Pedro II, seriam para a proteção aqui da cidade de Santarém das invasões estrangeiras, já que o Brasil pertencia a Portugal e Santarém era administrada por portugueses, então Dom Pedro queria demonstrar a força aqui da nossa região, da nossa cidade, instalando esses canhões aí na Fortaleza do Tapajós, a exemplo dos canhões que foram instalados também lá em Óbidos. Vocês lembram que lá em Óbidos também tinha canhões para proteger ali o Rio Amazonas da invasão de países estrangeiros. No caso, a França, a Holanda, né? A própria Espanha queriam invadir aqui a nossa região. Os ingleses, então, tinham essa proteção aí. Só que os canhões ali da Fortaleza do Tapajós não foram instalados, ficaram abandonados. Uns foram lá para a Praça do Centenário, outros foram lá para Sudã e agora estão de volta, né? Pelo menos 2 canhões já foram instalados ali na Fortaleza do Tapajós, no Colégio Frei Ambrósio, no Mirante, para o público assistir, ver, estudar e aprender mais sobre a nossa história, não é, professora? Professora Terezinha, muito obrigado por essas informações aqui na Rádio Web Popular. Jornal do Brasil, o noticiário completo. Estamos com as notícias locais e regionais. Olha, a SEDUC divulgou hoje que está fazendo um processo seletivo para a contratação de vigias, merendeiras, secretárias, aquele pessoal que trabalha nas escolas públicas estaduais,
que não são docentes, né? São servidores das escolas públicas, como as merendeiras, serviços gerais, os vigias, né? Esse pessoal vai ser contratado agora através de um processo seletivo. Você pode enviar seus documentos através do site da SEDUC, pode fazer sua inscrição para concorrer a essas vagas. Essas vagas são por apenas 2 anos, né? Primeiro ano, e se der certo, faz a recontratação por mais 1 ano. Então esse processo seletivo não é concurso público. Concurso público é uma coisa, processo seletivo é outra coisa. Hoje os poderes públicos, os gestores estão adotando esse procedimento aí de processo seletivo para fugir exatamente da lei do Ministério Público que proíbe a contratação de funcionários temporários. Então, para não dizer que é temporário, não, foi selecionado, né? Faz o processo seletivo, contrata por 1 ou 2 anos e a pessoa trabalha normalmente no serviço público sem problema nenhum. Terminou os 2 anos, aí pronto, tá fora, né? Tem que fazer o outro processo seletivo. Não é como o concurso público. O concurso público, pronto, efetiva um funcionário. Para o resto da vida, se ele realmente for um bom funcionário, fica para o resto da vida sem problema nenhum. E o concurso público da SEDUC também está aberto para professores, tá? Entre lá no site da SEDUC para se inscrever para trabalhar como professor na SEDUC. E ontem o Brasil estarrecido assistiu o bate-boca entre os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, né? Que vergonha para a nossa justiça, para a nossa corte máxima da justiça, o Supremo Tribunal Federal. Ministro Gilmar Mendes humilhando lá os desembargadores, os juízes, ministros, e aí o Luiz Roberto Barroso saiu em favor dos colegas, né? Acusou o ministro Gilmar Mendes de ser realmente uma pessoa, um ministro da Justiça que só pensa em si e nos seus amigos, dando habeas corpus aí à torto e à direito para pessoas envolvidas em crimes de corrupção. Enfim, foi um bate-boca, um lava-roupa ali que foi preciso a intervenção da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, desligar os microfones e suspender a sessão que estava sendo realizada. Hoje, o Supremo Tribunal Federal vota o habeas corpus que pode beneficiar o ex-presidente Lula, hein? Vamos ficar ligados aí, acompanhando, que hoje, portanto, pode sair esse habeas corpus aí que vai facilitar aí a vida do ex-presidente Lula, que está condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia, tem que cumprir em regime fechado essa prisão inicialmente, né? Mas quem vai dar realmente a resposta final é o Supremo, porque lá pelo Tribunal Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, ele já foi condenado e está só esperando terminar também na segunda-feira o julgamento dos recursos. Segunda-feira é o julgamento do recurso e se ele realmente deve então cumprir pena na cadeia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora vamos falar de polícia. Toca a sirene aí, meu amigo. Vai, Brunão. Toca a sirene aí para o público, para os nossos ouvintes, que nós vamos falar de polícia. Plantão de polícia. Plantão de polícia. Olha, a polícia militar prendeu ontem na cidade de Juruti a jovem de 19 anos, Juliane Cavalcante de Melo. Essa moça veio de Manaus com certa quantidade de drogas na mochila e estava lá em Juruti, no hotelzinho, ia pegar a lancha para vir para Santarém distribuir a droga. Segundo informações da Polícia Militar, eram 5 quilos e 600 gramas de skunk, maconha prensada, né? Ela disse para a polícia, a Juliane, que comprou essa droga em Manaus e queria trazer para distribuir aqui na cidade de Santarém. Juliane foi presa em flagrante, já trazida para Santarém para cumprir pena na penitenciária agrícola Silvio Ródio Moura, lá na penitenciária feminina de Santarém, onde está agora à disposição da justiça. Olha só, né? A Juliane veio de Manaus num barco, fez escala em Juruti, ficou no hotelzinho, aí alguém viu, deu o bote, ligou para a polícia foi lá e prendeu na hora do embarque numa lancha. Ela vinha numa lancha para Santarém, foi presa no porto da cidade de Juruti, a Juliane Cavalcante, de apenas 19 anos de idade. Que coisa feia, né, Juliane? A Juliane, portanto, que já estava com a droga ali pronta para trazer para Santarém. Olha, o delegado Herbert Faria Júnior foi o delegado de plantão de ontem para hoje e ele foi quem recebeu 6 mulheres que foram entregues pela Polícia Federal. Acontece o seguinte, essas mulheres, 5 delas são venezuelanas, jovens, mulheres venezuelanas, de boa aparência, né?
e elas estavam no poder de uma brasileira. A mulher brasileira era quem aliciava essas mulheres venezuelanas para vendê-las como prostitutas no garimpo. Rapaz, que coisa, né? As 5 mulheres foram apresentadas ao delegado Herbert Faria Júnior. Ele chamou hoje a Secretaria de Trabalho e Assistência Social para fazer a entrega dessas mulheres. Elas são adultas, né? Nenhuma menor de idade, são adultas. Mas estavam sendo levadas para o garimpo de Itaituba e estavam sendo aliciadas por uma brasileira que foi presa para se transformarem em prostitutas do garimpo. Ainda bem que o esquema foi desmontado antes dessas mulheres serem enviadas, né? Serem mandadas lá para a cidade de Itaituba. E vamos falar de esporte. Põe a vinhetinha de esporte aí, companheiro. Notícias do esporte. Olha, hoje tem bola rolando no Estádio Colosso do Tapajós para São Raimundo e Clube do Remo. Campeonato Paraense de Futebol, primeiro turno, Taça Cidade Belém. Já é o quadrangular do final do primeiro turno. O vencedor de São Raimundo e Clube do Remo pega o vencedor de Paysandu e Bragantino. Só que ontem o Paysandu já perdeu para o Bragantino 2-0 lá em Bragança. Foi 2-0, rapaz, o Papão da Curuzu engoliu 2 ontem do Braga. E com esse resultado o Braga vai para Belém já com 3 pontos, né? Vai com vantagem de poder jogar até por um empate. 1-1 dá a classificação para o Braga, né? Então realmente não tá fácil a situação do Papão da Curuzu, não. O Papão vai ter que ganhar lá em Belém, vai ter que ganhar bonito, vai ter que ganhar bem se quiser ir para a final. Se não, quem vai para a final é o Braga. E aí do jogo entre São Raimundo e Clube do Remo vai sair também aquele que pode decidir o título do Campeonato Paraense de Futebol, primeiro turno, Taça Cidade de Belém. O jogo é hoje à noite, 20 horas, no Estádio Colosso Tapajós. Os ingressos estão à venda já a partir de agora à tarde lá no estádio, na bilheteria do clube. Na bilheteria do estádio, você compra R$20 o seu ingresso para as arquibancadas gerais e R$30 para as arquibancadas especiais, aquelas que ficam em frente às cabines da imprensa. Jogão de bola hoje, nós vamos acompanhar, dar informações. Você pode acompanhar pelo WhatsApp Armando Carvalho, pelo grupo do Armando Carvalho, o telefone 9103-2641, 9103-2641. E hoje também tem semifinal da Taça Rio, né? Taça Rio, Campeonato Carioca, hoje tem semifinal. Hoje tem Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Olha só, ontem o Vasco da Gama foi desclassificado pelo time do Botafogo. Então, quem está classificado agora para a final do segundo turno, Taça Rio de Janeiro, é o time do Botafogo, que pode pegar ou o Fluminense ou o Flamengo na final do segundo turno e depois partir aí para definir o Campeonato Carioca do ano de 2018. Na sexta-feira tem Seleção Brasileira, hoje é quinta, né? Amanhã então, Seleção Brasileira jogando contra a seleção da Rússia, lá no local da Copa do Mundo, lá na terra da Copa do Mundo, a terra do frio, a terra gelada, né? Que é a Rússia. Pois é, não só gelado é a terra, como também gelado é o povo lá da Rússia. Mas nós vamos jogar amanhã contra a Rússia, seleção brasileira, seleção do Tite. Fique ligado aqui na Rádio Web Popular, a notícia em primeiro lugar. Estamos encerrando a nossa participação, deixando um grande abraço a você da cidade, do interior, das capitais, onde quer que você esteja. Volto logo mais às 18 horas no Plantão da Cidade. Até lá! Você ouviu Jornal do Brasil.